Qual é o grupo mais perseguido do mundo? Se você pensou em algum desses grupos que volta e meia aparece na mídia, você vai ter uma grande surpresa com esse vídeo. Mas primeiro, roda a vinheta. Hoje eu vim falar do livro Perseguidos, o ataque global aos cristãos, que como o título e o subtítulo já dão a entender, vai falar desse ataque global aos cristãos. E esse livro ele foi escrito por 3 pesquisadores. Eles foram reunindo dados de vários países e várias regiões do mundo para documentar como os cristãos hoje em dia são o grupo mais perseguido ao redor do mundo. É um livro de umas 400 páginas, é um livro grande, é um livro denso, porque a leitura não é fácil, não no sentido de ser uma linguagem difícil, acadêmica, muito pelo contrário, é uma linguagem bastante direta, bastante simples de entender, mas como o tema do livro já dá a entender, vão ser vários relatos de abusos que os cristãos sofrem ao redor do mundo. Então, nesse sentido, é um livro difícil, porque são vários abusos que as pessoas sofrem em várias regiões do planeta, então é uma coisa assim difícil de ler. Mas o livro é muito bem pesquisado e é um livro também que ele foi muito bem estruturado. Os autores, eles vão dividir o livro em regiões do mundo. E como essas regiões do mundo oprimem os cristãos à sua maneira. Eles vão pegar, por exemplo, numa seção, os países comunistas, como a China, o Vietnã. Eles vão pegar em uma outra seção o mundo muçulmano. Também tem uma seção para os países pós-comunistas. E aqui é interessante porque a gente pode muitas vezes pensar, ok, o país ele não é mais comunista, então não existem mais perseguições aos cristãos. E isso muitas vezes não é verdade. As perseguições, elas mudam a maneira como elas são feitas, o Estado, ele muda os instrumentos, mas o objetivo continua sendo o mesmo, que é oprimir os cristãos e dificultar ao máximo a prática da fé. E aí você pode se perguntar, tá, mas que interesse que o Estado tem em oprimir o cristianismo e os cristãos? Bom, o cristianismo, pela sua própria essência, ele é um desafio aos governos totalitários, porque ele coloca Deus acima de qualquer governo e acima de qualquer ideologia. Então, com razão, os regimes autoritários veem no cristianismo uma ameaça, um desafio ao seu poder. E isso justifica, assim, em termos racionais, não em termos morais, a opressão que esses estados fazem em relação ao cristianismo. E aqui é interessante mencionar também que a gente ouve muito hoje em dia o cristianismo ser colocado como uma religião opressora, uma religião colonialista de homens brancos ricos, mas os autores vão mostrar que a maioria dos cristãos no mundo é, na verdade, mulheres negras, asiáticas, mulheres latinas, mulheres pobres. Então, ao contrário dessa propaganda anticristã que a gente ouve, o cristianismo, ele é, na verdade, uma religião dos excluídos. Então, ao longo do livro, os autores vão relatar... Espera aí que a câmera tá... Desculpa, voltei. Então, ao longo do livro, os autores vão relatar como essa perseguição aos cristãos funciona em diversos países. Eles vão, como eu disse, dividir o livro por regiões, mas eles vão focar também em países específicos. Por exemplo, na parte de países comunistas, eles vão dar destaque à China, ao Vietnã e assim por diante ao longo do livro. E eles vão mostrar todas as ferramentas que esses países utilizam para oprimir os cristãos. Quando do surgimento dessas novas ditaduras comunistas, o objetivo desses governos era acabar com a religião de uma vez. Mas ao longo do tempo, eles foram percebendo que isso não era possível. Então, agora, eles procuram controlar a religião, por exemplo, legitimando algumas igrejas e colocando as outras que não são assim tão facilmente controláveis na clandestinidade,
proibindo, por exemplo, que as pessoas se reúnam para estudar a Bíblia, para evangelizar, sem uma autorização prévia do governo. Eles confiscam terras da igreja, tanto da Igreja Católica quanto de várias igrejas protestantes e outras minorias cristãs. Eles confiscam terras dos próprios cristãos, sem essas terras terem alguma ligação com alguma instituição religiosa. Eles prendem as pessoas que procuram se reunir em suas casas para estudar a Bíblia, para ter o seu culto, a sua missa. Eles procuram fazer também com que não seja possível você ensinar líderes de igrejas, por exemplo, banindo seminários, banindo escolas religiosas. Eles forçam as pessoas a renunciar publicamente à fé, eles proíbem a tradução da Bíblia para línguas locais. E, obviamente, as pessoas resistem. Mas a gente sabe que se a pessoa resistir, ela pode ser presa, ela pode ser espancada, ela pode desaparecer. Então, tudo isso acontece com bastante frequência. E, apesar disso, assim, uma informação que me surpreendeu é que o número de cristãos vem aumentando, principalmente na China. Parece que daqui a alguns anos a China vai ser o maior país cristão do mundo, apesar de toda essa repressão e dessa tentativa do governo de controlar as igrejas e de tornar o cristianismo o mais inofensivo possível. Evidentemente que, dependendo do lugar onde você estiver, as penalidades e as dificuldades para você professar a sua fé vão ser diferentes. Por exemplo, em países muçulmanos, o próprio fato de você ser cristão pode fazer com que você morra, independentemente de você professar a fé publicamente ou não. E eles vão mostrar, por exemplo, o caso de um homem na Jordânia que se converteu e eles tiraram todos os direitos políticos e civis dele, anularam o casamento dele, acabaram com os documentos dele. E o que acontece também, muitas vezes, sem ter necessariamente a mão do governo, é que os grupos muçulmanos locais, eles promovem atentados terroristas contra as comunidades cristãs. Isso, assim, muito de vez em quando, você vê aparecer na mídia, mas assim, se você compara com a frequência desses eventos e a frequência que isso é noticiado, assim, a discrepância é enorme. E muitas vezes, esses grupos cristãos, não apenas nos países muçulmanos, mas nos países asiáticos, eles são como cidadãos de segunda classe. E se você for cristão num desses países e ainda por cima você fizer parte de uma minoria étnica, aí a situação fica muito ruim para você. E a justificativa desses estados, desses governos para essa perseguição é que os cristãos são uma ameaça à segurança nacional. E eles não são uma ameaça à segurança nacional, eles são uma ameaça ao autoritarismo desses vários regimes políticos, sejam eles comunistas ou sejam eles teocráticos, como em vários países muçulmanos. E é interessante perceber, como eu mencionei antes, que essa opressão, ela raramente é noticiada na mídia. Então, as pessoas, elas não têm realmente a dimensão do problema. De uns tempos para cá, as pessoas têm ficado mais sensíveis à perseguição aos cristãos nos países ocidentais, principalmente sob governos de esquerda. Mas elas muitas vezes não sabem o que acontece em países asiáticos, em países muçulmanos. Por conta disso, eu acho o livro bem interessante de ler, apesar de, como eu disse, ser um livro difícil por conta desses relatos, assim, muitas vezes de violência e abusos extremos. Mas eu acho importante a gente divulgar esse tipo de informação, até para que, por conta da pressão popular, a vida desses cristãos consiga ter uma melhora, eles consigam ser mais livres para praticar a sua fé e viver em segurança. Eu vou deixar a capinha desse livro aqui na capinha do vídeo, não é difícil de encontrar.
Eu consegui baixar sem problemas. Obviamente, se você conseguir encontrar o livro para comprar, é muito melhor para a editora e para os autores, mas de qualquer forma, se você não conseguir, eu consegui baixar sem problemas. Comenta aqui abaixo se você conhece livros similares. Eu já encontrei alguns com uma temática similar, mas ainda não tive tempo de ler. Você pode deixar aqui também dicas de filmes com esse tema, que se eu conseguir encontrar, eu vou assistir com todo prazer, certo? Comente aqui abaixo se você já leu esse livro, o que você achou. Não se esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar, porque as pessoas precisam saber que esse fenômeno existe, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver num próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.